Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. Em História, nós vamos falar sobre o Brasil Colônia, o sistema de governo geral. Sobre Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador geral. Chegou trazendo centenas de colonos, padres jesuítas, chefiados por por Manuel de Nóbrega e algumas cabeças de gado bovino. Governou durante 4 anos. Fundou na Bahia a cidade de Salvador, em 1549, que foi a primeira capital do Brasil. Sobre Duarte da Costa. Foi o segundo governador-geral. Chegou em 1553, trazendo mais colonos e alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo em 1554, que veio dar origem à cidade de São Paulo. No seu governo, ocorreram a invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555, a organização da Confederação dos Tamoios, movimento indígena aliado aos franceses. Sobre Mendes Sá. Foi o terceiro governador-geral. Portugal enviou reforços para combater os franceses. No comando das tropas veio Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral. No dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, começando pela construção do Forte de São Sebastião. Neste local, foram organizados os ataques aos invasores. Vamos realizar a atividade de acordo com o texto. Vocês irão marcar a opção certa para cada acontecimento. Número 1. Invasão francesa no Rio de Janeiro em 1555. Aconteceu em que governo? Tomé de Souza, Duarte da Costa ou Mendes Sá? E assim você fará com as demais frases e os demais governos. Você deverá marcar um X para a resposta certa, ok? Colocando as letras nos lugares certos, você formará o nome da primeira capital brasileira. Número 1. Primeira letra de Souza. Número 2. Segunda letra de Bahia. Número 3. Terceira letra de Colônia. Número 4. 10ª letra de Catequizavam. Número 5. Quinta letra de Costa. Número 6. Sexta letra de Defender. Número 7. Sétima letra de Estácio. E número 8, última letra de Governador. Com essas dicas, você formará o nome da primeira capital brasileira. Agora vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. No Brasil, só viviam os índios. Os portugueses aqui chegaram e a Terra Nova ficou pertencendo a Portugal, ou seja, o Brasil pertencia a Portugal. No Brasil, havia muito ouro nessa época. Portugal, além de cobrar muitos impostos dos brasileiros, exigia que grande parte do ouro extraído das minas fosse mandado para lá. Muitos brasileiros, entre eles Tiradentes, cujo nome era Joaquim José da Silva Xavier, não concordavam com isso. Começaram então, em reuniões secretas, a preparar um movimento para libertar o Brasil de Portugal.
Esse movimento chamou-se de Inconfidência Mineira e teve como líder Tiradentes. Tiradentes e seus companheiros, porém, não conseguiram o que desejavam, porque foram traídos por Joaquim Silvério dos Reis, membro do grupo. Ele contou tudo o que estava sendo combinado ao governador de Minas Gerais. Todos foram presos e obrigados a deixar o Brasil. Tiradentes, como chefe do movimento, foi condenado à morte. Ele foi enforcado na cidade do Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792, dia em que o homenageamos. Curiosidades: Tiradentes era dentista, por isso o apelido. Entre os impostos cobrados por Portugal, havia o quinto, imposto cobrado semestralmente, devendo ser pagos com arrobas de prata e a derrama, medida que permitia a cobrança forçada de impostos com pena de prender os devedores. E abaixo, vocês irão realizar a atividade. Irão completar as sentenças para completar a cruzadinha, ok? Então, no número 1, você deverá escrever o estado onde nasceu Tiradentes. No número 2, primeiro nome de Tiradentes. No número 3, nome do movimento revolucionário que ele participou. E no número 4, profissão que exercia, a qual originou seu apelido. As atividades a seguir, vocês deverão copiar no caderno de história, ok? No número 1, vocês irão marcar um X na resposta certa. Então, vocês irão ler as frases de A até a letra D e irão marcar um X na resposta correta. Número 2, vocês irão relacionar. Letra A, Joaquim José da Silva Xavier. Letra B, quinto. Letra C, derrama. E letra D, Inconfidência Mineira, as frases relacionadas, ok? No número 3, vocês irão responder. Letra A, como Tiradentes morreu e em que data? Na letra B, por que Tiradentes recebeu esse nome? Qualquer dúvida, é só perguntar para a tia. Muito bem, turminha, agora vamos ter aula de geografia. Vamos falar sobre a localização do país, Brasil. O território brasileiro está localizado no continente sul-americano. Em termos de hemisférios, encontra-se situado totalmente no hemisfério ocidental. A maior parte de sua extensão está no hemisfério sul e uma pequena parte situa-se no hemisfério norte, com uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. A extensão do território brasileiro é a quinta maior do planeta, atrás somente de Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Climas do Brasil. Os climas do Brasil são bastante diversificados, devido à extensão territorial e às diferentes características de cada região. Os climas do Brasil são tropical, equatorial, tropical de altitude, semiárido, tropical atlântico e subtropical equatorial. E abaixo aparece a imagem. Sobre a vegetação do Brasil.
O espaço geográfico brasileiro abrange 6 tipos de cobertura vegetal, também conhecida como bioma: Floresta Amazônia, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas, vegetação litorânea e Mata das Araucárias. Apesar de essas vegetações sofrerem com o processo de desmatamento desde o período da colonização, elas ainda recobrem uma considerável parte do território nacional. E abaixo aparece a imagem. Tipos humanos do Brasil. Os tipos de humanos que existem no Brasil são brancos. A grande maioria da população branca tem origem europeia ou são descendentes desses. No período colonial, vieram para o Brasil espanhóis, holandeses, franceses, além de italianos e eslavos. A região sul abriga grande parte dos brancos da população brasileira, pois esses imigrantes ocuparam tal negros. Essa etnia foi forçada a migrar para o Brasil, uma vez que vieram como escravos para atuar primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O Brasil é um dos países que mais utilizou a mão de obra escrava no mundo. Hoje, os negros se concentram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso das regiões Nordeste e Sudeste. Indígenas, grupo étnico que habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Nesse período, os índios somavam 5 milhões de pessoas. Os índios foram quase disseminados. Restaram somente 350 mil índios. Atualmente existem 170 mil na região norte e no centro-oeste, 100 mil. Pardos, etnia formada a partir da junção de 3 origens: brancos, negros e indígenas, formando 3 grupos de miscigenação. Mulatos, correspondem à união entre brancos e negros. Esse grupo representa 24% da população e ocorre com maior predominância no Nordeste e Sudeste. Caboclos, representa a descendência entre brancos e indígenas. No país, respondem por 16% da população nacional. Esse grupo se encontra nas áreas mais longínquas do país. Cafusos. Esse grupo é oriundo da união entre negros e índios. Essa etnia é restrita e corresponde a 3% da população. É encontrado com maior frequência na Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste. E abaixo, dados importantes sobre o Brasil. Nome oficial: República Federativa do Brasil. Forma de sistema de governo: República Presidencialista. Capital é a Brasília. Divisão territorial: 26 estados e um Distrito Federal. A população é mais de 200 milhões em 2017. A moeda é o real. A língua oficial é o português e libras. E o chefe de governo e de Estado é o Jair Messias Bolsonaro, desde 1º de janeiro de 2019. E para finalizar, de acordo com os textos, vamos realizar as atividades. Número 1, vocês irão responder: onde está localizado o território brasileiro? Cite 2 tipos de vegetação que existem no Brasil. E cite 2 tipos de clima que existem no Brasil. No número 2, vocês irão relacionar: A, brancos; B, negros; C, indígenas; D, pardos; E, mulatos; F, caboclos; G, cafusos.
as frases correspondentes, ok? No número 3, irão marcar a resposta correta. Letra A. O nome do presidente do Brasil: Jair Messias Bolsonaro ou Barack Obama. Letra B. Quantos estados tem o Brasil? 23 estados e um distrito ou 26 estados e um distrito? Na letra C, qual é a capital do Brasil? Salvador ou Brasília? E letra D, moeda do Brasil: real ou cruzeiro? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Podem fazer.